Formou uma organização criminosa com aliados civis e militares para permanecer no poder, apesar da derrota nas urnas. A PGR afirma que Jair Bolsonaro e o então candidato a vice, o general da reserva Braga Neto, eram líderes que estimularam e realizaram atos contra o sistema democrático de direito. Gonê afirma que a partir de 2021, Bolsonaro adotou um tom crescente de ruptura institucional. Em 29 de julho, em uma live transmitida aqui do Palácio do Planalto, o presidente, mesmo sem provas, questionou a segurança das urnas eletrônicas. Gonê citou ainda o discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro do mesmo ano, em que ele afrontou o Supremo Tribunal Federal. A PGR afirma que os pronunciamentos públicos passaram a progredir em agressividade, com ataques diretos aos poderes constituídos, a inculcar sentimento de indignação e revolta nos seus apoiadores, e com o propósito de tornar aceitável até o esperável recurso à força contra o resultado eleitoral em que o seu adversário político mais consistente triunfasse. No ano seguinte, em 5 de julho de 2022, Jair Bolsonaro fez uma reunião ministerial e cobrou do alto escalão do governo a multiplicação dos ataques contra as urnas eletrônicas. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva Augusto Heleno, afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência era usada para fins ilícitos e estabeleceu um prazo para tomar medidas contra o sistema democrático. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. No mesmo mês, Bolsonaro promoveu uma reunião com embaixadores para fazer ataques falsos contra a justiça eleitoral para autoridades estrangeiras. De acordo com a denúncia, Bolsonaro também interferiu no conteúdo final do relatório elaborado pelos militares sobre a segurança das urnas eletrônicas, que apontou nenhuma falha no sistema. Gonê afirma que não há, afinal, justificativa para o comportamento dos sediciosos. No regime da Constituição em vigor, cabe à Justiça Eleitoral proceder à administração e ao controle judicial das eleições. Não existe a competência de militares ou de outros agentes do Executivo de rever, escrutinar, validar ou anular eleições. Após a derrota nas eleições de outubro de 2022, apoiadores de Bolsonaro acamparam em frente a quartéis do Exército em todo o país. Segundo delação, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, os comandantes das 3 forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis, por ordem de Bolsonaro. Em dezembro, segundo a denúncia, Bolsonaro discutiu a minuta de golpe. Segundo a investigação, há evidências minuciosas de reunião ocorrida no dia 14 de dezembro, onde uma nova versão do decreto golpista, já com os ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aos comandantes das 3 Forças Armadas. A reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção que deveriam ser adotadas. Segundo a delação de Mauro Cid, somente o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, deu apoio à trama golpista. A minuta do golpe foi encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, então ministro da Justiça. Sem o apoio integral da cúpula militar, segundo a Procuradoria-Geral da República, aliados de Bolsonaro deram andamento a um plano criminoso que previa até o sequestro e assassinato de autoridades. Os membros da organização criminosa estruturaram, no âmbito do Palácio do Planalto, plano de ataque às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, que recebeu o sinistro nome de Punhal Verde e Amarelo. E segundo a PGR, o plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu, ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições.
A Procuradoria reafirmou na denúncia que um áudio de Mauro Cid não deixa dúvidas que a ação violenta era conhecida e autorizada pelo então presidente, que esperava a execução do plano ainda no mês de dezembro de 2022. Na delação, Cid afirmou ainda que o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi feito a pedido de Bolsonaro. Paulo Gonet concluiu que os planos golpistas não deram certo porque a alta cúpula do Exército respeitou a Constituição e se posicionou contra. É de ser observado que o próprio Exército foi vítima da conspirata. A sua participação no golpe foi objeto de constante procura e provocação por parte dos denunciados. Os oficiais generais que resistiram às instâncias dos sediciosos sofreram sistemática e traiçoeira campanha pública de ataques pessoais, que foram dirigidas até mesmo a familiares. As contínuas agressões morais se davam sempre no propósito de impeli-los ao movimento rebelde, servindo ainda de efeito indutor a que outros militares, imbaídos pelo degenerado sentimento de patriotismo de que a organização criminosa se servia, formassem com os insurreitos. A decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões e do comandante do exército de se manterem no seu papel constitucional, foi determinante para que o golpe, mesmo tentado, mesmo posto em curso, não prosperasse.